Bem, gente, agora para dar andamento nessa matéria nossa, nós vamos tratar de um assunto bastante importante também em programação, principalmente quando você vai desenvolver um jogo, né, em qualquer linguagem que seja, normalmente é abordado esse assunto de geração de número aleatório. O que é a geração de um número aleatório? Um número aleatório é um número sorteado pelo computador, né? Eu, programador, você, usuário, ninguém tem como prever qual número o computador vai gerar, né, através desses comandos que vão ser mostrados na aula de hoje. É lógico que em algumas situações, por exemplo, vamos supor, eu vou desenvolver um jogo de bingo, por exemplo, ele vai sorteando os números do bingo, né? E logicamente vão ter os participantes desse bingo, não, né? Eu posso criar só a parte de sorteio dos números. E aí esses números, à medida que vão sendo sorteados, vão sendo cantados por alguém, né? É assim que funciona num bingo. E aí as pessoas vão marcando. Mas eu tenho como fazer essa parte do sorteio, ou seja, seria a roleta do bingo, né? Outra situação que é bastante utilizada essa geração de números aleatórios, por exemplo, quando você tem um jogo desses de, né, normalmente vocês já devem ter visto aí aquelas situações de você tem uma navezinha, por exemplo, e aí em posições aleatórias da tela vão caindo bombas ou alguma coisa, ele vai tentando acertar e tudo. Isso tudo é controlado por números aleatórios, né? Eu defino uma posição na tela, um número de posição na tela e a partir dali despenco uma bomba, alguma coisa. Uma outra situação, por exemplo, a gente vê aí em programas de TV, né? Que o computador sorteia perguntas e aleatoriamente ele também define a posição dessas respostas e tudo para que as pessoas, né, participem de um jogo de quiz, alguma coisa. Então, isso tudo envolve essa geração de número aleatório. A gente vai ver como é que funciona. Bom, gente, em VB, isso é tratado com a função RND. Tá? Ela é a responsável pela geração de número aleatório. São números randômicos, que a gente também conhece com esse nome. Então, a função que faz isso é essa RND, que está até aqui na apostila de vocês, é o capítulo 30 aí, né? E vamos ver como é que isso funciona, então, lá no VB, antes de eu chegar nos exemplos que tem na apostila aqui. Bom, em VB, eu deixei essas linhazinhas aqui, a din, num, as double, porque a função RND, ela gera um número de ponto flutuante, né? Então, esses números de ponto flutuante que são gerados, eles são gerados entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Tá? Prestem bem atenção nisso. Então, você vai ver que por eu ter criado essa variável NU aí, que vai gerar um número, né? Por isso NU, ela vai gerar um número quebrado, né? Com uma precisão bem grande, né? De dupla precisão no caso ali. Você vai ver a quantidade de números que ele sorteia depois da vírgula desse número fracionado. Você vai ver que é entre 0 e 1 e é muito difícil ele gerar o 1 e muito difícil ele gerar o 0, 0, 0, 0, 0 de uma vez só. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei essa variável n1 que é do tipo double, tá? E aí eu mandei ele gerar um número. Esse número entre 0 e 1. E aí eu pedi para ele mostrar. Então aqui, ó, ele vai jogar essa mensagem entre 0 e 1 igual, e aqui ele vai mostrar um número que foi gerado. Vamos testar o programa aqui. Depois eu vou até voltar essas linhas que eu tinha deixado preparado aqui em verde, aqui, que eu deixei como comentário, tá? Então vamos mandar ele sortear números. Eu vou dar um clique aqui, olha lá, 0,705547, ou seja, você percebe que a precisão dele é bastante grande, né? Ou seja, ele tem um número grande da parte fracionada do número aí que foi sorteada. E ó, à medida que eu vou dando clique aí, ó, você vai vendo, ó, 053, 057, 028,
0,30, 0... Nunca vai ter um número assim, 1, alguma coisa, porque é entre 0 e 1, tá? E aí, nesse caso, eu preparei, como eu mostrei aqui para vocês, eu preparei uma variável do tipo double. Por isso, ela está mostrando esses números após a vírgula, tá? Bom, vamos fazer uma outra experiência agora aqui. A experiência é a seguinte, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, eu chamei de TI, tá? É um número inteiro que vai ser gerado. Aí o que eu fiz? Esse número que ele gerou no N1, eu vou atribuir para o TI, ou seja, eu vou pegar um número gerado com casas decimais e atribuir para o TI. Nesse momento que eu faço essa atribuição, eu posso usar essa função aqui, ó, int, ou seja, transforma ela para inteiro para mim e aí mostra para mim nessa mensagem aqui qual foi o número quebrado. Você vai ver que primeiro ele vai gerar um número de ponto flutuante, vai mostrar essa mensagem aqui, né? E em seguida, por eu ter atribuído esse número, pego a parte inteira do número e jogado na variável TI, você vai ver que vai ser mostrado nessa mensagem. Vamos ver o que acontece agora. Olha. Vamos rodar o programa. Vamos deixar aqui de lado aqui para a gente ir acompanhando. Vou dar um clique. Olha lá, 0,7, né? Ó, 0. 0,53. 0. Percebem? Ó, sempre o número 0 está sendo gerado como inteiro. Mas por quê? Porque eu estou pegando só a parte inteira desse número que está sendo gerado. A parte inteira aqui, por exemplo, é o 0, 0, alguma coisa. Tá? Então, o que é recomendável eu fazer? Eu posso fazer isso. Você pode usar ou a função int, que pega só a parte do inteiro, né, o que você quer, ou então você pode transformar ele para inteiro. Vamos ver a diferença agora. Vamos rodar o programa. Vou dar um clique então aqui no botão, gerou 0,70 alguma coisa, percebe? Ou seja, quando eu transformei ele para inteiro para guardar na variável TI, ele aproximou, já que era o número fracionado era 0,50 e alguma coisa, o que aconteceu? Ele aproximou para o inteiro mais próximo, acima, ou seja, 1. Tá? Então agora, por exemplo, 0,53 vai gerar um 1 de novo, ó, tá vendo? 0,57 gerou 1. Olha lá, 0,28. Muito provavelmente ele vai puxar para 0 agora. Aí, 0. Tá vendo? Ou seja, quando eu transformo para inteiro, eu arredondo ele ou para mais para o inteiro anterior ou para o inteiro posterior. Vai depender se ele deu acima de 0,5 ou abaixo de 0,5. Né? Então vocês notaram que, como eu falei, se a função Rn dele gera entre 0 e 1, quando eu trabalho com ele numa variável inteira, eu consigo ou gerar o 0 ou gerar 1. Ou seja, quando eu só utilizo o Rnd, eu gero entre 0 e 1. Perfeito? Não esqueçam isso. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Um outro exemplo. Vamos fazer ele gerar, se esse cara aqui gera entre 0 e 1, então eu vou falar assim para ele, ó, vamos fazer o seguinte, você vai gerar entre 0 e 6. É só você multiplicar por 6 o número, tá? Quando você multiplica por 6, o que acontece? Ele vai gerar entre 0 e 6. Vamos ver agora, vamos até fazer, vamos fazer esse teste aqui, ó. Vou rodar o programa, cliquei, olha lá, 4, alguma coisa, tá vendo? 4,23, ou seja, na hora que eu mostrar um inteiro disso, ele vai gerar o 4. Ó, 4. Outro número. Agora ele gerou 3,20, ou seja, como é 0,20, né, no final, 20,20, ele vai gerar o 3, ó. Tá vendo? 3,47. Então, quando que ele vai gerar o 6 para mim? Quando ele gerar um número 5,5 para cima, ele já mostra para mim o 6. Né? Então aí tem até um exemplo agora aqui na apostila, voltando aqui para vocês. Ó. Esse aqui foi o exemplo que eu usei aqui. Ó. Ele está, aqui nesse caso, ele está gerando entre 1 e 6. Mas como é que eu faço para gerar entre 1 e 6? Aí vamos abaixar aqui, ó. Vamos lá.
Como que eu faço? Aqui, 6 vezes RND, o RND vezes 6, ele gera entre 0 e 6. Né? Quando eu somo mais 1 nesse resultado, o que vai acontecer? O resultado, o número que ele gerou, ele vai somar 1 nele. Ou seja, se ele gerar o 0, na verdade ele vai estar gerando 1, porque eu estou somando 1 no número gerado. Então vamos ver o teste aqui agora. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mais 1. Ou seja, no número que ele sorteou entre 0 e 6, tá? Ele vai somar 1, tá? E aí a gente vai ver o que acontece, ó. Ele vai mostrar o número já somado com 1 aqui, ó. Vamos lá, vamos rodar o programa. Dei um clique aqui, 0,523, ou seja, ele tinha gerado 4,23, somou 1, virou 5, né? 5,23, 5, né? Porque ele arredonda para o... Já que não estava... A fração não estava acima de 5, ele voltou, né, para o anterior inteiro, no caso mais próximo, que era o 5. Vamos lá, 4,20, ele vai gerar o 4. 4,47, 4. 2,73 vai ser o 3, tá vendo? Ou seja, deu um número acima de 0,5, ele aproximou para o inteiro mais próximo. Né? Então vocês percebam que dessa forma aqui eu consigo gerar números de acordo com o que eu preciso, da faixa que eu preciso. Então, normalmente, ou eu vou gerar entre 0 e um número, que aí eu tiro isso aqui, por exemplo, aí eu ponho um número aqui, de 0 até 100, eu vou gerar aqui. De 0 até 6, eu vou gerar assim, ó, RND vezes 6. De 0 até 5, então eu vou gerar assim, RND vezes 5. Né? Esse número gerado, não necessariamente eu tenho que colocar ele numa variável double. Eu poderia já fazer isso aqui direto, ó, apagar tudo isso aqui que eu fiz, tá? E deixar aqui já para ele gerar um número no TI ali. Ou seja, eu falo para ele, ó, você converte para inteiro para mim, RND vezes 5. Ou seja, já é um número de 0 a 5, converte ele para inteiro e mostra ele para mim. Eu posso até, inclusive, fazer isso aqui, ó, mais 1, ou seja, de 1 a 5, tá? E aí ele já joga direto, eu não preciso estar mostrando, guardando numa variável double para depois converter para inteiro. Eu já faço isso tudo numa variável inteira e aí atribuindo só a parte inteira do número para ele. Rodando aqui só para fazer um teste, ó. Cliquei, gerou o número 5, 4, 4, 2, 3, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 3, 5, 5. Ou seja, você está percebendo que ele gera números entre 1 e 5. O 0 não está sendo gerado mais, né? Porque se ele gera o 0 nesse trechinho aqui, ele soma 1 e aí ele vai gerar para mim, no caso, na verdade, o número 5. Se ele gera o 0, ele vai, na verdade, ele vai gerar o 1, porque eu somo 1 na variável, nesse resultado de cálculo, nessa expressão aí. E aí eu converto para inteiro, daí ele gera um número inteiro sendo mostrado aqui para mim, tá bom? Então, com essa expressão que eu criei aqui, eu consigo limitar a geração dos números, o sorteio dos números entre 1 e 5. Agora, uma coisa curiosa. Quer ver só o que acontece? Vamos rodar o programa. O programa está parado, né? Está em tempo de design aqui, vocês estão vendo. Vamos rodar o programa. Rodei o programa. Vejam só. O programa está rodando e eu vou dar um clique para ele sortear um número. Vamos lá. Ele gerou o número 5 para mim. Perceberam? Vou parar o programa agora. Não vou gerar outro número, eu vou parar o programa. Ele gerou o número 5. O programa está parado e eu vou rodar de novo. E vou pedir para ele gerar de novo um número. Sorteia. Gerou o número 5. Olha, vou parar o programa e vou rodar de novo.
Quando eu rodo de novo e dou o clique de novo para ele sortear outro número, ele gera o número 5. E você quer ver uma coisa engraçada? Eu vou rodar o programa. Vamos fazer um outro teste. Ele vai gerar o 5. Ok. Vou clicar pela segunda vez nesse número, para ele sortear número. 4. 5 e 4. Notou? Então vamos parar o programa, rodo de novo. Vamos clicar de novo no sortear, 5, clicar de novo, 4. Ou seja, você percebe que da forma que eu escrevi esse programa, a sequência dos números que vão ser sorteados sempre vai ser a mesma. Ou seja, você não tem como desenvolver um jogo aqui porque você vai saber a sequência numérica nesse computador que eu estou usando aqui. Nesse computador você vai saber a sequência numérica que vai estar sendo gerada. Mas tem como eu resolver esse problema. Para isso, para eu gerar realmente números aleatórios que desde a da primeira vez, eu vou colocar assim, ó, randomize. Esse comando aqui, ele inicia o gerador de números do computador, né? Ou seja, você vai notar agora que eu vou rodar o programa, pode até acontecer de algumas vezes ele mostrar, né, novamente o número 5. Quer ver agora? Eu vou dar um clique, ó, já gerou 4 a primeira vez. Segundo número, 5. Tá, percebe? Até que por coincidência ele inverteu agora. Mas, gente, isso aqui, o comando randomize, ele consegue inicializar, como eu falei, o gerador de números aleatórios. Ou seja, eu como jogador de um game qualquer que você desenvolver, de um quiz qualquer que você desenvolver, eu já não vou ter tanta certeza que vai ser sempre uma resposta correta que eu vou arriscar, ou uma questão que eu estava esperando aparecer em primeiro ali, ela não vai mais aparecer. Pode ser que apareça, mas não é aquele negócio como estava acontecendo, que toda vez que eu rodava o programa nesse exemplo aí, ele gerava sempre a mesma sequência de questões, né, de números, naquela sequência determinada, né? Então gerava 5, 4, 5, 4, 5, 4. Isso não vai mais acontecer, né? Por quê? Porque o randomize impede isso. Prestem bem atenção. O randomize, ele não vai impedir de gerar números repetidos. Ele muda a sequência de sorteio dos números, tá? Pode ser que eu rode a primeira vez e ele gere 5, 2, 1, 3. Na segunda vez ele vai gerar 5, 1, 1, 1, 1, 2. Pode acontecer. Não vai impedir de duplicar o sorteio desse número, né? De sortear mais vezes. Ele só inicia a sequência de geração de números. Tudo bem? Um assunto bastante importante também, então foi isso aqui que eu falei aqui, ó, randomize. Repare no exemplo, sempre que for utilizado o comando randomize. Este comando deve ser usado sempre que usamos a função RND. Ele inicia o gerador de números randômicos, né? E aí eu coloquei aqui para vocês na apostila, o que aconteceria se não utilizasse o randomize no comando acima. Sempre que o botão gerar, ou seja, que botão gerar é esse? É esse que eu coloquei aqui, ó, CMD gerar underline clique, ou seja, essa programaçãozinha que eu fiz aqui, ó. Sempre que o botão gerar fosse clicado pela primeira vez, um mesmo número seria gerado, uma mesma sequência numérica seria gerada, né? Quando usamos o randomize, o problema é minimizado, ou seja, pode ser que os primeiros cliques futuros, né, seria gerado um número igual ao sorteado no passado. Pode ser, não é mais certeza que é aquela mesma sequência de números. Então, se atentem a isso, todas as linguagens, né, a maioria das linguagens que vocês forem programar, você tem como sortear o número e você tem como tornar ele realmente aleatório. Inicializar esse sorteio de tal forma que esse sorteio seja assim, com um número imprevisto, né? Aí sim tem a utilidade da geração do número aleatório. Pessoal, eu tenho também como gerar números assim, de um limite ao outro. Eu tinha falado para você, entre o 0 e um número, 0 e 5, por exemplo, você faz o RND vezes 5. Entre 1 e 5,
RND vezes 5 mais 1. E eu tenho como fazer entre 5 e 10, 10 e 20. Como você faz isso? Aqui tem um exemplo. Para geração de números entre limites pré-definidos, a gente usa uma formulazinha. Essa formulazinha, é lógico que está detalhado aqui para você. A gente pode resumi-la, né? Então, olhando aqui nesse programazinho aqui, ele vai gerar números entre 5 e 10. Foi o que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, entre 5 e 10. Como que eu sei disso? Nessa fórmula, eu usei o int aqui. Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, você vai pegar um número maior da sequência, que é entre 5 e 10, é o 10 que eu vou colocar aqui. 10 menos 5 mais 1, né? E aí eu vou fazer ele multiplicar pelo RND, então ele vai executar esse trechinho da fórmula aqui para mim primeiro e depois somar o número menor. Ou seja, se a gente for avaliar bem aqui, ó, 10 menos 5 dá 5. 5 mais 1 10 menos 5 dá 5. Mais 1 dá 6. Vezes RND ele vai gerar um número entre 0 e 6. Né? Aí, ou seja, se eu somar mais 5 nisso, na verdade, o que ele vai estar fazendo? No momento que ele gerar o 5, por exemplo, ele gera o 10. Quando ele gerar o 0, ele vai estar gerando o 5. Ou seja, sempre os números mostrados serão entre 5 e 10. Então eu posso montar isso. Aqui eu poderia já colocar o valor direto. 10 menos 5 mais 1. Já faço aqui, né? 10 menos 5 dá 5, mais 1 dá 6. 6 vezes RND mais 5. Nesse caso, entre 5 e 10 seriam gerados os números. Tá bom? Então, essa fórmulazinha aqui tem alguns jogos, de repente, você precisa, né, gerar números entre limites que não sejam entre 1 até um número qualquer. Você pode limitar isso a qualquer número. Eu quero entre 100 e 50. Você vai colocar 100 menos 50 mais 1, sempre é mais 1, vezes RND mais o 50. Percebo na formulazinha aqui, ó, tá bom? Então, com isso daqui, eu consigo resolver esse problema. Eu coloquei esse quadro aqui na apostila e para ficar bem explicado isso daqui para vocês, o comando randomize, usado com a função RND, ele não impede, prestem bem atenção que eu destaquei isso aqui na frase, ó. Ele não impede que o computador gere números já sorteados. Ou seja, ele pode repetir o sorteio dos números. Ele gera o 5, depois ele gera o 4, depois ele volta a gerar o 5, depois ele gera o 1, o 2, o 5 de novo. Então, isso vai depender da forma, né, que eu construí esse programa. Se foi meramente como o exemplo que eu dei no VB rodando aí, ou esses exemplos abordados acima aqui na apostila, não impede o sorteio repetido dos números. Para impedir esse sorteio repetido, né? Ou seja, eu tenho um quiz lá que tem 10 questões e o usuário vai ter que responder aleatoriamente, sorteado, as 10 questões, mas não pode repetir. Então, aí, para isso, eu fiz esse trechinho aqui de programa para mostrar para vocês, ó, tá? Então, esse sorteio aqui já está pronto para vocês aqui, ó. Eu vou pedir para ele gerar números entre 1 e 10 sem repetição, tá? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Eu iniciei essa variável x com 1. Esse meu x, ele vai estar controlando quantos números eu já gerei. Prestem bem atenção. Quantos números já gerei, tá? Então, o primeiro, nesse caso aqui, é 1. Tá? Primeiro número que vai ser sorteado. Aí eu falo aqui, o x é menor ou igual a 10, eu já gerei quantos números? Por enquanto 1, porque vou gerar, né? Vou começar a gerar o primeiro. Então, se ele é menor ou igual a 10, ele vai entrar aqui. Lembre-se que estrutura de repetição do while, aqui no caso, eu tenho que iniciar a variável que controla o laço antes. Então, isso aí é um contador de quantos números que eu estou sorteando. No caso agora, o primeiro. Então, ele vai gerar um primeiro número entre 1 e 10. Olha aí a fórmula, tá? Eu poderia fazer 1 vezes o RND mais 1, que pronto, 10, né, na verdade. 10 vezes RND mais 1, ele geraria de 1 a 10, tá? Mas eu preferi optar por essa última fórmula que eu dei para vocês aí. 10 menos 1 mais 1 vezes RND mais 1, ou seja, de 1 a 10, tá?
Eu defini isso através dessa última fórmula que foi criada. Supondo, ele gerou o número 3 lá. Aí ele vai... Veja bem, cada número que eu sortear, eu vou colocar ele dentro de uma list box. Só para a gente ver esses números que foram sorteados, se teve uma repetição desses números. Aí eu criei essa variável de controle, é um flag. Flag em programação é uma variável de controle. Tá? Então eu criei esse flag aqui, que eu iniciei ele com a palavra não. Ela é uma variável do tipo string. E eu criei ela com esse nome de achei, ou seja, eu vou procurar na list box para ver se esse número que foi gerado aqui anteriormente, ele já existe na list box. Se iniciei ele com não, aí eu vou correr todas as posições da list box. Como é o primeiro número que eu acabei de sortear, ele não existe dentro da list box. Então ele fala assim, ó, de 0 até a quantidade de itens, não tem nenhum lá, menos 1. Então de 0 até menos 1, então ele nem entra nesse lado de repetição aqui. Aí ele pula para cá. O achei igual a não é, então adiciona esse número que foi gerado, o 3, por exemplo. Ele gera e coloca o 3 dentro da list box. E aí ele soma 1 no x, ou seja, se o x está controlando a quantidade de números que eu estou sorteando aqui no caso, ele passa a ser 2. Ou seja, quando ele encontra o loop aqui, ele volta aqui para cima. É válido dizer também que esse while aqui poderia ser while e end while, tá? Ele funciona. É a mesma coisa, é o comando enquanto. Quando ele encontra o loop, ele volta aqui para cima, o x agora está valendo 2, ou seja, indica que é o segundo número que eu vou sortear. Aí ele gera um outro número. Vamos supor que ele gere, por coincidência, o número 3 novamente. Ele guarda aqui e fala, achei igual a não. Agora, o número 3 está na lista. Então, ele vai da posição 0 da lista até a quantidade, que é 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, ele vai lá na posição 0 da lista. E aí ele pergunta, na lista, o item que está na posição 0 é igual ao número sorteado? É. Se é, o que ele faz? Ele estoura o laço de repetição, ou seja, para não executar mais o laço de repetição. E fala que ele achou igual assim. Quando ele testar isso aqui para tentar incluir esse número 3 de novo na lista, o que vai acontecer? O achei igual a não? Não é. Ele é igual a sim, porque eu atribuí isso aqui. Eu achei ele na lista lá. Quando você acha ele na lista, ele não entra nesse trecho aqui. O x continua sendo 2 e aí ele vai voltar a forçar aqui a sortear um outro número. Né? Sorteia um outro número. Gerou 4 agora. Você percebe que ele entrou pela terceira vez no laço de repetição, mas o x está valendo 2. Por quê? Porque eu não alterei o valor de x. O x ainda continua valendo 2. Né? Eu não somei 1 nele aqui. Ó. Ele voltou aqui para cima, sorteou outro número. Por exemplo, o número 4. Eu tinha o 3 guardado e agora ele gerou o 4, por exemplo. Achei igual a não? Sim, achei igual a não. Atribuí esse valor. Aí ele vai agora percorrer a lista de novo. Como eu tinha só um até então guardado lá, que era o número 3, que ele não adicionou de novo o 3 lá, aí ele vai percorrer a lista. Quando ele percorre, ele pergunta se o item 0, né, o post começa com 0, se o item 0 é igual ao 4, que foi sorteado aqui em cima no número, né? 4 é igual a 4? 3 é igual a 4, né, que é o primeiro item da lista, com esse número que foi sorteado. 3 é igual a 4? Não. Se não, ele não entrou aqui. Né? Ele não entra aqui. Então ele vai para o próximo item, como só tinha um só lá, ele sai. Aí ele pergunta, achei igual a não? Porque ele não entrou aqui. Ó. Se ele não entrou, significa que ele não achou na lista. Ele não achando na lista, ele adiciona esse item na lista, ou seja, eu vou ter o número 3 e o número 4 na lista agora. E soma 1 nessa variável de controle aqui de quantos números estão sendo sorteados. Ou seja, agora ele passa a ser 3, porque eu já tenho 2 números gerados na lista. Então esse exemplo aqui é um exemplo que você pode usar para qualquer programa que você queira evitar sorteios de números repetidos. Tá? Números repetidos. Esse trecho aí impede isso. Tá? Até um exemplo aqui, eu coloquei as figuras aqui embaixo, ó, você vai ver aqui, inclusive nesse quadro vermelho que está aqui, ele está dizendo como funciona esse programa aí em cima. Tá? Essa é a explicação que eu passei para você. Eu fiz aqui, imprimi 3 vezes aqui, ó, rodei o programa, mandei ele gerar, ó, olha a sequência que ele gerou a primeira vez, a sequência que ele gerou a segunda e a sequência que ele gerou a terceira vez. Ou seja,
Vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá algumas questões guardadas, por exemplo, em outras list box, que aí, por exemplo, eu sorteio os números das questões aqui, e aí à medida, eu posso percorrer essa lista aqui pedindo para ele ir mostrando para mim as questões que estão na posição 1 de outra lista, a posição 4 de outra lista. Então, eu tendo os números sorteados, eu trabalho com esses números em cima de posições, por exemplo, de list box. Eu dei um exemplo para vocês a respeito de manipulação de strings, né, em vídeo aula passada aí. Eu posso sortear, por exemplo, de uma frase, eu posso sortear a letra. Como? Você sabe que cada letra numa string ela está numa posição da 0 até a quantidade de letras menos 1. Né? Por exemplo, o meu nome vai da 0 até 7, que é Alberson, então eu tenho 8 dígitos, da 0 até a 7. Eu quero sortear um dígito do meu nome. Eu faço o sorteio do número de 0 até 7, né? E aí eu peço para ele pegar a letra que está naquela posição, né? Então, através daquela função substring lá, eu consigo sortear uma letra. Então, quando você precisa sortear uma letra, é dessa forma que você faz. Você atribui a ela uma posição, tá? Dentro de uma sequência de caracteres ou qualquer coisa desse tipo. Então, fica fácil você trabalhar com manipulação de string, com sorteios de números nesse caso, tá bom? É um assunto bastante importante na informática, tá? Quando você trabalha com jogos, principalmente. Então tá bem aqui explicado. Isso tem na apostila, está na página 91 de vocês. O trecho de programa que é só copiar. Então, por exemplo, eu quero sortear 20 números. Então você põe aqui 1, aqui vai ser 20, x menor ou igual a 20. E aí você vai determinar aqui na fórmula sua quais são os 20 números, né, o intervalo que você queira sortear. É natural que se você vai sortear 20 números e esse trecho aqui ele impede a repetição de números, você tem que ter pelo menos um limite estipulado de 20 números aqui, senão ele vai entrar em loop e nunca mais sai daí, né? Imagina, ele sorteia 10 só, como é esse caso aí, e aí ele vai ficar tentando sortear mais 10 e nunca vai encontrar um número diferente. Então tem que tomar cuidado nesses aspectos assim lógicos da programação que você está tentando fazer, tá bom? Gente, após esse assunto agora de geração de números aleatórios, a gente vai trabalhar com vetor e com matriz. Né? Praticamente é um aspecto da matéria que vocês vão ter revisional, porque matriz e vetor ele funciona da mesma forma em todas as linguagens. O VB tem umas facilidades a mais, né? Eu consigo trabalhar dentro de um vetor, dentro de uma matriz, definindo quais as posições que eu quero criar para o vetor ou para a matriz. A gente vai ver isso para finalizar essa matéria de segundo bimestre na próxima videoaula, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa essas explicações. Podem fazer teste usando esse programinha aqui para gerar número de 1 até 10. Põe uma list box lá, copie esse programa, você vai ver como essa explicação que eu te dei aqui, ela funciona na prática lá na hora que você pôr de fato esse programa para rodar, tá bom? Espero que tenha entendido, boa sorte aí nos estudos e vamos continuar. Qualquer coisa eu fico à disposição para tirar eventuais dúvidas suas. Um abraço aí.